A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Alô amigos, muito boa tarde, está começando o Debate Bola desta segunda-feira, sempre para debater a respeito do nosso futebol, parado no final de semana em virtude dos jogos das eliminatórias. Aliás, ontem tivemos aí um show de fiasco na Arena Itaquera do Corinthians, nós vamos falar mais sobre isso, seleção brasileira contra a Argentina, 4 minutos de jogo e aí parou tudo por causa da questão do protocolo que não foi cumprido pela seleção da Argentina, especialmente por 4 jogadores, 3 deles em campo, mas nós vamos debater sobre isso. Tem o Novo Hamburgo para a gente falar, o Novo Hamburgo que vai estrear na Copa Dirceu de Castro na próxima semana. Nesta segunda-feira tem amistoso com o Zequinha no Estádio do Vale e vamos falar sobre Grêmio, sobre Internacional, embora aí estejamos com a rodada parada, né? Podemos dizer assim, em virtude dos jogos das eliminatórias. Comigo, Valdir Aisman. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, parabéns, ô Pires. Conseguiu um sonho que tu tinha, né? Trazer de volta. Eu quero saber se realmente ele está definitivo, só veio fazer uma visita, né? Mas isso é muito bom. E você falou bem, a Anvisa, que já é muito falada aí por causa das vacinas, aprova, não aprova, deixa de aprovar vacinas, e agora ela deu uma aplicada, né? Em cima da... Ela não deu aplicada, eu quero ver isso aí, eu acho que a Argentina andou dando uma aplicada. Então vamos ver, olha, realmente vai dar muita coisa aí num jogo de 4 minutos, que não precisava ter acontecido, mas aconteceu e pelo que eu vi, né? Vai ter muita coisa ainda. Tem muito pano para manga ainda para desenrolar desse assunto e nós vamos falar mais sobre isso. Quem somos nós, né, para falar quem tá certo, quem tá errado? Só sei que não tem aí nesse rolo todo, né, Valdir? Não tem santo. Não tem santo nesse rolo todo. A Argentina não é santinha, não. Do outro lado também talvez pudesse ter sido evitado essa situação de nunca vi ninguém punido. Nunca vi. E olha, e tem muita coisa. Você lembra aquele lance que deu do treinador do lado da Argentina contra o Grêmio, galera, que foi, que não foi, e que deu aí uma reunião, o Grêmio entrou querendo. Cara, isso acontece sempre. Aquele foi divulgado, né? Mas... Bom, conosco hoje, comigo e com o Valdir Aisman, ele, Benhur Pereira, para tu saber, o Valdir... Tá de volta? Convidado. Ah, é convidado? Bom, então tá. Ele é coordenador técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo, função do futebol, né? Ele esteve aqui, um dos fundadores do Debate Bola, e ajudou muito, sem dúvida nenhuma, naquele ano de 2019, né, Benhur? Foi 2019, todo 2019, em que nós tocamos aqui o Debate Bola diário, de segunda. O cara tava todo que programa, tu entrava nas emissoras lá da capital, lá. Era Ubra, aquela RC24, o canal 4, com o REC lá, o REC já estava dando o programa para ele, já era mais ele do que o REC no... Não, mas ele tem moral e conhecimento. Boa tarde, Benhur Pereira, coordenador técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo. Obrigado pela presença. Boa tarde. Prazer estar aqui com o Valdir, Eduardo. Na verdade, tinha uma época que o cara tinha tempo, né? Hoje tu não me vê mais nas TV lá,
porque tá difícil. Eu até brinquei outro dia com o pessoal ali do REC ali, que a gente sai num horário, né, complicado, e até os programas não é fácil, né? Até o Eduardo já havia me convidado numa outra situação, eu pedi desculpa, e esse encaixou, né, porque poderia ter o jogo sendo feito em Porto Alegre, acabou ficando aqui em Novo Hamburgo. Nós estávamos preocupados muito com a questão das chuvas, mas estamos devagar encaixando, e sempre que pudermos falar de futebol, a gente está aí à disposição. O Benhur, né, Valdir, que tem uma longa história dentro do Novo Hamburgo, né? Eu falei aqui do programa, né, que o Novo Hamburgo está de parabéns pelas escolhas. E aí botou, a gente fez a pergunta até pro Edinho. Edinho, tu tem a preocupação que talvez pela experiência de como treinador, daí ele diz, eu vou ser muito burro se não aproveitar a experiência toda dele, porque a gente conhece, conversando com o Benhur, ele conhece jogador, ele conhece sistema, ele sabe preço, ele sabe salário, então, e ele conhece muito, eu tenho certeza que ele Só deve falta ter... o Benhur ser o presidente do Novo Hamburgo. Não, ele nessa função, e eu acho que é uma função aí que ele assumiu. Eu acho que o Benhur não volta mais a ser treinador, acho eu. Ele deve gostar, né? Mas essa função é uma função nova e tão primordial dentro do futebol hoje. Essencial. Que eu acho que ele vai realmente continuar. Pegar gosto, né? Eu acho que ele vai continuar aí. É o que os clubes realmente estão precisando. É o que o... É que nesse cargo, Valdir, me permita, Benhur, tem que colocar... Qual câmera que eu tô aqui? Eu me perdi. Tem que colocar uma pessoa com conhecimento, né? Com conhecimento, que já tenha executado algumas funções dentro do futebol. Porque não adianta chegar lá e colocar o Eduardo Pires, por exemplo. Apesar de eu gostar e ter algum conhecimento do futebol, eu nunca estive trabalhando na questão profissional do futebol diretamente no vestiário, trabalhando como auxiliar técnico, ex-jogador. Eu acho que precisa ter esse caminho trilhado. Fora o conhecimento. Hoje são muitos requisitados. E nós temos aí alguns gaúchos que estão fazendo escola, assim como o treinador. Rodrigo Caetano, é o maior deles. Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe. A única, eu acho que assim, porém, que a gente tem que tentar entender, e foi isso que quando eu fui chamado no Novo Hamburgo, tentei deixar bem claro, futebol se mistura algumas funções. Existe função de supervisão, de gerência, de coordenador, né? E isso tem que ser bem esclarecido, assim. A ideia é trabalhar no futebol, fazer o futebol render. Porque o Novo Hamburgo é um time de futebol, né? A comissão técnica tem o trabalho de dar o treinamento, né? Eu até sempre falo com o Edinho, hoje tive uma conversa bem longa ali na beira do campo com o Edinho para a gente trocar umas ideias em relação a atletas e situações de atletas também do clube, de montagem. Eu sempre, logo que eu comecei, disse para ele, na parte tática, se tu não vier falar comigo, eu não vou interferir. Até porque não sou eu que estou trabalhando com os atletas, né? O que eu posso dar é atletas que possam vir ajudar nessa função. Mas aí tu tem a questão do orçamento do clube, da disponibilidade do atleta. Hoje nós estamos numa copinha onde nós temos moradias, nós temos várias situações dentro de um orçamento menor, mas a gente tentou, dentro da ideia, fazer o melhor possível, né? Então isso o torcedor ele tem que entender. A gente quer os melhores, não tenha dúvida. Eu sempre, nas reuniões, sempre disse pro Edinho, até pro Preto, que eles escolhessem os melhores. Se a gente vai ter a condição de dar ou não, isso é um outro problema. Mas, não cortando, mas já te cortando, olhando o grupo de jogadores do Novo Hamburgo, claro que não é nível de gauchão o que está sendo realizado. Mas se tu pegar alguns jogadores, poxa vida, muitos clubes, Valdir. Esse último chegou agora aí, o Bustamante. Eu gosto muito do Bustamante, só que eu acho que se ele jogar pro time, eu acho que muitas vezes ele é muito individualista. Ele é muito individualista. Se ele jogar pro time, vai ser fantástico. Olha essa zaga aí. Tu tem ali o Gotti, goleiro, tem o Lucas Maticoli. Tu tem na lateral direita o Camargo, tem o Mikael, o Kesley, o Igor, jogadores que já rodaram, experientes. É um time, se tu pegar esse time aí, é gauchão, cara. Na verdade, atletas do gauchão nós temos poucos, né? São atletas que fizeram
contrato hoje até o gauchão. Não, mas eu tô dizendo Mas nós temos uma base Que tem pode experiência ficar. em gauchão. Eu tô dizendo em nível de gauchão, sabe? Nós temos Benhor? uma base, né, Eduardo, que pode, mostrando o seu trabalho, ficar pro gauchão. Não, mas o nível deles é Muito de bom, gauchão. um bom nível É de de gauchão. jogadores, né? Eu, no início, até vem aquele, pelo futebol ter parado, né? E o torcedor pós-gauchão, e ainda aquele gauchão meio complicado, fica aquela expectativa, né, Valdir, de tu querer logo O próprio torcedor formar vai ter que alguma fazer coisa. uma reciclagem, né? Vai ter com Ele vai ter que ser tranquilidade. reciclado. Eu acho que a Copinha dá essa situação de tu começar de uma maneira e daqui a pouco, dentro das condições, nós estamos sempre monitorando atletas da Série C, da Série D, para a gente poder, na continuação, tentar trazer, tendo o orçamento, é claro, né? Que bom que o clube pensa na frente, porque normalmente, quando vai se fazer um gauchão, tu começa ali... Outubro tu tá procurando o treinador, em novembro tu contrata o jogador para chegar em dezembro e tu formar um time. Não é fácil. Não é fácil. E as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho elas são essenciais, né, Benhor? Não tenha dúvida. O Benhor, Sair bem. tu como treinador sabe muito bem disso. Sair bem é fundamental. Lá no Passo Fundo, eu lembro que tu fez 45 dias de pré-temporada ou mais no Passo Fundo, Valdir. Em 2 rodadas foi tudo por água abaixo, o que foi realizado em 45 dias. Por isso que essa sequência, né, Benhor? De Novo Hamburgo aqui na última competição também, né? Você lembra? Tinha umas expectativas muito grandes. Com o Julinho Camargo. Né? Acabou. Era com o Julinho, né? Sim. Era com o Julinho. Não, esse ano com o Márcio, né? É. Com o Márcio Nunes. Então é complicado, né? É difícil mesmo, porque as rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho, elas representam muito. Aliás, o Valdir falou no torcedor, aí o torcedor precisa se reciclar, foi isso? Essa Sim, palavra? precisa. O torcedor, a partir desse final de semana, já pode começar, o torcedor do Novo Hamburgo já pode começar a se preparar para os jogos da Copinha. Ainda 2 vacinas, máscara, os protocolos são aqueles todos. A direção do Novo Hamburgo ainda não se pronunciou sobre como serão feitas as escolhas, né? Se só tem clubes aí escolhendo só os sócios, né? Os sócios em dias. O Internacional já está fazendo isso, mas para competição nacional, né? Mas é porque daí o Inter e Grêmio tem, né, 100 mil volume, sócios. O Inter e Grêmio é diferente porque eles só vão poder botar público se os outros estados colocarem também. E eu tinha dito Mas aqui... eu não sei como foi lá em Bagé, eu não li sobre isso. Eu assisti o jogo. Não, mas eu não li como foi a escolha dos torcedores que pagaram ingresso, ou se foram sócios. Eu assisti tava um valor já colocado, né? Nas cadeiras um valor, com certeza os sócios com alguma prioridade, como também não tem um volume muito grande de sócios, parece-me que foi tiveram... pessoalmente olhar o jogo ou na televisão? Olhei na TV, televisão pela... 800 torcedores, pelo que me falaram, né? Quer dizer, para o clube... Como é que foi o jogo? Foi 1-1. Fabiano Dait. E um jogo bom, todo mundo achava que era um jogo, né? Porque é um clássico de briga, de guerra, como é feito lá, e não. E aquilo que eu falei aqui, quando eu anunciei, me lembro, num dos programas, estão estudando e para liberar 20%, mas foi liberado 40%. 40%. No máximo... o máximo... 2.500. 2.500. Quer dizer, aqui o Novo Hamburgo... O Novo Hamburgo hoje, vamos dizer... 4.500 vai dar os... Só ali a arquibancada principal, né, o pavilhão social, como diria antigamente, né, Valdir, ali cabem 4 mil torcedores. Não sei se vai liberar do outro lado lá aquelas arquibancadas, acredito que não. Mas se for só o pavilhão social, 4 mil de 40%, 1.600. Tá bom? Né, Benhor? Tá bom, tá ótimo. Vamos ser realistas. Novo Hamburgo, para botar 1.600, jogo do Novo Hamburgo. É que eu falei, eu acho que a última vez que eu vivo foi contra a Novo Ponte Hamburgo, Preta, a Copa do Brasil, né? Eu vivo o Novo Hamburgo há muitos anos, então... Até os próprios jogos do Internacional, o Internacional trouxe para cá, não acabou dando muito público. E não esqueça que nós estamos numa copinha, né? Nós vamos devagar. Mas assim, eu acho que o torcedor tá muito afim, Benhor. Mas não há, eu também acho. Eu acho que o torcedor tá louco aqui de Novo Hamburgo, Valdir, louco para ir no estádio ver um jogo.
E o torcedor tem que estar louco, porque o time do Novo Hamburgo é um time novo e um time que dá bastante esperança. Só que eu vou dizer um negócio. A estreia do Novo Hamburgo com jogo às 11 horas da manhã de uma quinta-feira, se for aberto para o público, não vai... Eu vou dizer para ti, esse jogo não vai ser 11 horas. 11 horas da manhã não dá. Beiro, tu quer jogo 11 horas? Não, na verdade, isso é uma determinação da federação. Né? O primeiro passo mas dá foi pra esse. ir lá negociar. Se imagina, porque deve ter alguma questão de passar nos streams, né? Na TV, né? Na TV da federação. Mas eu acho que o clube pode. Claro. Né? Eu acho que isso aí tem que conversado com o presidente. Ô, Beiro, se fosse num sábado, num domingo, até vai. Mas eu sinceramente, eu já acho que... Mas numa quinta-feira... Jogo de manhã... Eu volto a dizer, eu vi o clássico, mas deu sorte não pegar aqueles calorão. Mas se tu pegar um dia de calorão às 11 da manhã, tu imagina o jogo, né? Até o próprio torcedor, porque se tu lembrar, né, o sol ele vem de frente para a social ali, né? Quer dizer, tu vai ter que empurrar todo mundo lá para cima. Não, acho que não é o melhor, mas... Atrapalha o almoço do pessoal, da torcida. E durante a semana, pior ainda. O próprio jogador, qual é a programação do jogador? Às vezes, com um jogo às 5 da tarde ou às 3 da tarde, a programação é bem diferente em relação a refeições, né? Não tenha dúvida isso. Até isso o pode almoço mudar. com um jogo às 11 horas da manhã, qual é o tipo de refeição? Ele não vai almoçar, né? Às 10 horas da manhã. Que hora vai tomar café? Imagina sempre a preparação, 2 horas antes, quando eu falo isso, seria... da fardar, palestra, né, aquecimento e tudo. Tu já tira 2, então 11, 9 o cara tem que entrar no vestiário. Então já deve ter tomado café 2 horas. 8 horas, 7h30 tem que ser um café. Aí imagina café aquele jogador que mora longe. Nesse momento... E não vai ter concentração? Não tem porquê, né? Nesse momento eu acho difícil, né? Não tem porquê. Até porque a maioria dos atletas mora na casa do atleta ali, né? Só aqueles que são aqui da região. Aqui o Everton Passini, lá de Xangri-Lá, na audiência em Xangri-Lá, diz o Everton, grande Everton. Vem para os jogos do Noia, Everton! Esse é fera. Luciano Ferreira, boa tarde. O Benhur Pereira tem conhecimento, credibilidade e carisma para esta função. Concordo com o seu Valdir. Luciano do Veteranos do Novo Hamburgo. Olha aí, Grande Luciano. Márcio Dias Bica, grande Dias, um dos maiores jogadores da história do Novo Hamburgo. Capitão Dias. Capitão Dias. Só feras, abraços, meus amigos queridos, diz o Dias. Esse aí é o Dias contava assim quando ele estava suspenso, terceiro amarelo, jogando uma lesão. Ficava chovendo. Convidava ele para ele ser o nosso comentarista lá, dava assim um ganho, porque realmente ele tem qualidade. Tem muita qualidade. Quero mandar um abraço aqui para o Preto, João Luiz Ferreira da Silva. O Preto, que é auxiliar técnico do Benhur, perdeu a mãe neste final de semana, né, no último sábado, né, Benhur? E então, nosso abraço, né, Valdir? Então, estou me solidarizando também, não só com o Preto, mas principalmente com o Catarina, porque eu sou do tempo do pai do Preto. O Catarina era 2 irmãos gêmeos, jogava muita bola. Não chegou a ser profissional, mas jogava nesses times amadores, tudo aí, jogava muita bola. A posição era outra, não era do Preto, eles eram até atacante, mas jogava muita bola. Então, o Catarina... E a gente sabe que o Preto é muito ligado, né, ao pai, era muito ligado à mãe, então ele deve ter sentido bastante também. Né? Lembra que nós brincávamos, né, que quando nós fazíamos aqueles eventos lá do futebol com o Gilmar, aquelas palestras, ele dizia, chegou o pessoal do Preto, lotou a palestra, né? Então também meus sentimentos ao Preto, já havia mandado uma mensagem, ele me comunicou quando houve o falecimento da sua mãe e eu até digo para vocês, não fui no velório porque eu também passei por isso há pouco tempo e me senti um pouquinho assim, sabe? Então a gente está esperando o retorno do Preto, quando for a melhor hora, né, para ele voltar. Tem sempre aqueles dois lados, né? Até conversei com o Edinho sobre isso, que às vezes é bom que o cara volte, né, para voltar à profissão, né, e tu limpar a tua mente, não ficar só sofrendo, isso, né, ou também... Cada um reage de uma maneira, né? Quando eu perdi meu pai ele tem que ficar bem à vontade, em 17, né, no outro dia eu estava trabalhando porque eu precisava, né, assim... Não, por isso eu digo para ele ficar bem à vontade, sim. E se ele achar que é o momento também de tentar recuperar e junto com a sua família... Quero mandar também um outro grande abraço aí de força pro colega Zé Renato Oliveira, que perdeu o pai, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, um grande abraço pro Zé, força aí ao Zé, ao Preto. E vamos em frente. Benhur, segundo amistoso, né?
Não, agora Terceiro é o amistoso. terceiro. O primeiro foi contra um time de menor qualidade, seleção amadora, um time né? amador, e aí o vai pessoal subindo o lá de- sarrafo, né? É assim, dessa forma que... Na verdade, vai aumentando até porque os meninos treinaram forte, né, num dia antes daquele amistoso do sábado. Então eles estavam em pré-temporada, então deu uma... Mas foi bom, porque a gente pôde usar bastante os meninos todos, né? O próximo foi esse do Rio Pardense, que já é um adversário de copinha, não na nossa chave, mas vai jogar. Também foi bom movimentar. Hoje já aumenta um pouquinho o nível, mesmo sendo, deve ser com certeza a equipe que não jogou, né? Mas eles estão em atividade, lá em São né? Paulo. Mas se tu pegares a equipe que está jogando hoje no São José e a que deve jogar hoje à tarde, eu vou te falar, eu acho que os experientes são hoje. Porque estão jogando mais meninos, né, no São José. Qualidade indiscutível de uma equipe que joga a Série C. Eu acho que é um modelo de jogo interessante do Pingo, né, que também já faz diferença. O Novo Hamburgo foi extremamente, né, ofensivo nos 2 jogos. Agora é a hora, né, de daqui a pouco, em algum momento, o São José criar bastante dificuldade. Falei com o Edinho sobre isso. Hoje é um dia de ver exatamente alguns atletas. Ele vai fazer, vai dando ritmo. E se tudo, temos que deixar andar mais um pouquinho. Nós temos sempre a questão de chuvas, né, aí dificuldade de onde treinar, onde jogar. E ele me pediu mais um amistoso, pode ser um amistoso mais tranquilo, né? Até porque o acesso, com a divisão de acesso, não tem como jogar, né? Então a gente está tentando ver aí exatamente, mas se der... Que hora é o jogo hoje? 15 horas. Então na outra sexta a gente pode pegar uma equipe, um sub-20, né? A gente pode tentar aí fazer o último, até porque nós temos a chegada do Bustamante, né? O próprio Camargo, né, não jogou ainda. O Bustamante né? estava jogando em algum... Não, ele estava um mês parado. De clube, né? Ele estava no Santa Cruz, né, de Recife. Recife. Santa Cruz também queima treinador, queima jogador. Santa Cruz um clube enorme, né? E aí... Torcedor fantástico. Fantástico. Né? Bom, mas enfim, é bom que o Novo Hamburgo, né, Valdir, já está entrando num ritmo forte de competição, né? Isso é muito bom, isso é importante e tem que saber. E saber, o Benhur, como conhece muitos jogadores, sem conhecimento, provavelmente já sabe alguma coisa, já passou com o Edinho, dos adversários do Novo Hamburgo na Copinha. Na verdade, eu acho que assim, ó, nós temos uma comissão bem competente. O Edinho trouxe, né, uma análise... Tem o Preto hoje, semana ele deu aquela, infelizmente, né? Teve que parar um pouco, mas eles estão ligados, né? Eu acho que a gente, dentro da função da gente, com certeza vai olhar os adversários, mas mais a gente está monitorando atletas, né? Que estão aí de Série C, Série D, própria divisão de acesso, para a gente criar a minha ideia que eu tive junto com o João, que trabalha ali com a gente, de criar um departamento de futebol com dados de atletas de várias divisões, né, de vários valores e funções para que a gente já consiga, junto com o nosso vice-futebol, né, que é o que comanda o departamento de futebol, a gente poder já monitorar atletas e ver quem tem desempenho para, quem sabe, né, fazer um grupo bem competitivo no gauchão. Claro que também dentro da Copinha, se a gente puder colocar algum atleta que fique direto, seria perfeito, né? Eu achei que o time estava fechado, completo, daí agora veio mais esse jogador aí, mas tem espaço então para mais jogadores? Na verdade, quantos jogadores já tem? Hoje, com a conversa que eu tive com o Edinho, e estava esperando hoje à tarde, eu vou me encontrar com o Daniel ali no campo, estava querendo pedir uma reunião para eles, né, para a gente poder sentar e avaliar realmente, porque depois desse terceiro amistoso a gente tem uma ideia, né, do que tem em mãos, o que uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E também, assim, os treinamentos, assim, a gente acompanhou menos, né, até porque nós se deslocamos muito, e é uma época ainda de contratos, então a gente fica meio perdido de sair longe, né, se fosse ali no estádio seria mais fácil, mas com a chuva, a gente teve que ir São José, o Campo do Bento, esses clubes têm nos emprestado os gramados, a própria Portuguesa, e isso nos ajuda muito nesses dias assim, para a gente também não desgastar o nosso campo, né? Agora, a Copinha, ela tem aí equipes tradicionais, o Aimoré não está mais na Série D, inclusive o presidente Ronaldo Vieira vai renunciar, é certo, Mas ele continua no futebol, né? Ele continua, né?
O presidente Ronaldo Vieira? Sim. Ele vai renunciar como presidente, né? Mas vai assumir o que é vice de futebol agora, o Dr. Werner. Dr. Werner, né? Vai assumir provisoriamente como presidente. E o Aimoré, eu acho que o Aimoré vem com objetivos, né? Todo time tem um objetivo na competição. Mas o Aimoré, vamos dizer assim, ó, olhando o grupo assim, é o bicho-papão, porque é o que estava disputando uma Copa. Mas trocou muito, não sabe? Estadual, né? Tem alguns atletas que vão sair, né? Agora que termina a Série D, com certeza saem alguns atletas. Com certeza vai entrar alguns atletas, né? Até pelo treinador, né? Deve ter. O São José, que é uma competição nacional. São José com certeza é o mais forte, até pelo nível São José. de Série C que vem fazendo, mas o São José está na outra chave, né? O próprio Cruzeiro é um adversário perigoso, né? Jogadores experientes. Mas tem a divisão de acesso, o objetivo é mas subir. Mas se tu pegares é mais para frente, né? Os confrontos, né? O esportivo, né, que hoje está classificado, tem agora 2 semanas de marca. Surpreendente, né, o esportivo, né? Não acho, cara. Eu acho que no nível da chave que estava, eu acho que qualquer um daqueles 4 ali, Caxias, Esportivo, Marcílio e Juventus, tanto que olha o número, a pontuação de cada um. O Caxias vai enfrentar o Portuguesa. É uma equipe forte, bem Portuguesa forte. Que voltou, né? Conseguiu dar a volta. Financeiramente deu uma melhorada. Eu até tem tradição. Até conversei com um amigo meu de São Paulo e ele disse, olha, a Portuguesa hoje tem um novo gestor que tem uma condição muito boa. Ela se recuperou, né? E está investindo. Olhei um pouquinho de Portuguesa e Cianorte. Queria ver uma situação de um atleta e a Portuguesa com 7 reservas, o Cianorte precisando ganhar para classificar, e classificou o Cianorte. A Portuguesa competitiva demais. E o Esportivo vai enfrentar o Santo André. Santo André. Conheço pouco do Santo André, sim, mas é uma equipe de São Paulo, né, com um investimento maior, né? Para vocês terem uma ideia do nível de São Paulo e quando a gente vai competir com alguma equipe, eu liguei para 2 atletas agora. Quando eu entrei no Novo Hamburgo, a gente havia monitorado, os jogadores ganham numa copinha 15 mil reais. Sério? É um salário de gauchão, né? Tá louco. Com São Paulo patamar. É difícil competir, né? Um dos atletas que a gente até brincou assim, que esse seria o sonho de nós trazer, aquele meia que não existe, ganha 25 mil no time de São Paulo. Isso numa copinha. Isso nem no gauchão dá para pagar. Nem no gauchão. Nem no gauchão. Impressionante. Nível financeiro muito acima, né? Quando o jogador vai para aquele patamar, dificilmente tem competição. A vitrine deles é outra. Acho que eles estão pegando na TV quase 5 milhões, né? Eles têm tudo isso lá. É outro centro, né? Bom, dando uma parada aí no assunto Novo Hamburgo, vamos falar sobre o que nós vimos ou que nós não vimos ontem no jogo da seleção brasileira, Valdir Aisman. A seleção da Argentina deu migué, sabia que estava acontecendo, a Anvisa quis aparecer. Que dá pra... eu não vi nada, porque quando eu fui, já tinha aí. Foi tomar água. Parecia um 7-1. Eu acho que vai dar muito pano para manga, mas se a Anvisa está amparada em todos esses amparatos, tudo que ela disse, que fez uma reunião às 10 horas, fez uma reunião às 5 horas, que avisou isso, tentou, que os caras lacraram o vestiário, não deixaram eles entrar, né? Então... Tanto que eles foram com um carro apaisando. Eu achei que eles não deviam nem deixar começar o jogo, entendeu? Eu acho o erro da Anvisa ou de quem foi é deixar começar o jogo. Não, para aí. Para o jogo. Porque eles estavam acompanhados da Polícia Federal. Então vai lá e diz, chama o juiz. Parece que eles até interpelaram o juiz, mas o juiz que não vai fazer nada. Eu estou aqui para apitar, vou apitar. Mas sabe o que é, Benho? Eu já te passo a palavra. Tu imagina, te coloca no lugar do árbitro. Se ele não começa o jogo, imagina o que ele toma de punição. Sanções, da Comebol, porque a Comebol não... Não deve, a pressão deve estar, vai lá e faz o jogo sair. Faz o jogo. É a última coisa, se o jogo começar, daí a gente vai até o fim. Mas só que daí a Polícia Federal veio lá e parou o jogo, né? Eu acho que tem que se cumprir uma lei, né, uma regra. Não foi cumprida pela Argentina, né, na minha opinião. Se os jogadores, por que os nossos... O Brasil cumpriu, né? Por que os nossos na Inglaterra, né, a questão a gente não pode e por que o argentino pode? Quem é que libera e liberou isso? Foram 9 jogadores brasileiros, né, que não puderam vir. Se houve realmente as reuniões em 3 horários, os caras não quiseram cumprir, só assim mesmo, né?
Aí é na frente de todo mundo, eu acho que encerra isso. A né? Argentina, ela recebeu o aval de alguém muito poderoso dentro da Conmebol, né? Com aval também da CBF. Você não, pode botar, nós garantimos, vai sair, pode colocar. Porque tem televisão. A seleção da Argentina, eles não iam, Nossa. a AFA não ia fazer um negócio assim sem ter a resposta, né? De alguém, não De alguém poderoso, Tu né? imagina o cara, a televisão daqui a pouquinho. Para nós aqui, eu tenho certeza, daqui a pouquinho, não sai o debate, o Rodrigo vai. Tem que correr, né? O que vão fazer ali? Porque para botar um outro programa no ar, imagina se não sai o jogo. Eu fiz Em que nem rede tu, nacional. Valdir. Eu dei uma olhada pro lado, quando eu vi que começou a confusão, desliguei a TV. E ainda não vou mentir pra vocês. Eu virei o canal, porque no canal 7 da TV Brasil tem sempre a série D. Sim. Olhei um pouquinho de Ferroviário e acho Não, que e era agora Caldense, todas- mas só dei uma olhada, olhei, deu futebol todas hoje, as federações final de agora semana. estão passando, né? A Federação Gaúcha, a Federação muito Paranaense, bom, muito bom. tem futebol, esses estão passando Então, o tudo. que se fala na Argentina é que o Brasil vai sofrer punições. E o que se fala no Brasil é que a Argentina sofrerá punições. A FIFA divulgou uma nota hoje pela manhã dizendo que será avaliado pelo conselho da FIFA o que aconteceu no Brasil, que lamenta os fatos que ocorreram, mas que em breve vai se pronunciar sobre o assunto. É um mato sem cachorro, né? Não, e aí apresentaram um culpado, um que preencheu os documentos. Não foi o jogador que cada um preencheu o seu documento. É o Benhur do Novo Hamburgo, né? Os jogadores que preenchem. Vê passagem. Então, o que acontece? Diz que teve um lá que foi culpado porque ele que preencheu. Agora, essa pessoa que foi acusada, ela diz, não, eu sou treinador do Sub-20 da seleção da Argentina. Nossa. Estava nos Estados Unidos e dos Estados Unidos estou voltando, estou na Argentina. Então só se tem outra pessoa lá com o mesmo nome que eu. Então quer dizer que tem aí muita falsificação. Um vai empurrar pro outro. Falsificação, tem falsificação de documentos, tem falsificação. Isso vai dar empate o jogo, um ponto para cada um, já está tudo eles classificado vão, mesmo. Na verdade, deixa eles assim. vão deixar, eu acho. E vamos combinar, né? A FIFA não vai querer deixar de fora nem Brasil nem Argentina, né? Está Por favor. classificado. Os dois estão classificados. né? Dá um pontinho para cada um e deu. Então, Mas e os outros lá atrás? Não, agora aqueles lá atrás tem que ser punidos. Não. O Uruguai, o Chile, o Paraguai, esses aí estão interessados em alguma punição de alguém. é uma vaga, né? Mas uma é que nem tu vaga, falou, né? tu não vai tirar um Brasil nem uma Argentina. Claro que não. Capaz que a FIFA vai tirar Brasil e Argentina da É Copa do Mundo. capaz de deixar os dois, botar mais um lá, quem se sentir prejudicado, do que realmente tirar, né? E o Brasil, do técnico Tite, teve desfalque ontem do zagueiro Marquinhos. O jogo, ele transcorreu 4 minutos. E agora? O Marquinhos cumpriu a suspensão ou não cumpriu a suspensão, Nossa, Benhur? muita confusão. Pro jogo de quinta. Se valeu esse jogo, cumpriu, né? Pois é. Mas não dá E pra escalar. aí Não dá não pra escalar. Ele não assinou a súmula. Não dá pra escalar. E daí Não tu dá. bota ele e aí os caras, opa, esse jogo lá não vai Não dá pra escalar. Agora, eu acho muito estranho toda essa confusão, até pelo investimento do futebol, o nível do futebol. Seleção brasileira, seleção argentina, as duas maiores potências da América. Mas às vezes o futebol deixa passar uns detalhes mínimos que acaba criando muita confusão. Desde a avaliação de atletas toda a confusão que deu no Grêmio agora com a questão do Michael, né? Quer dizer, aquela situação já vinha sendo recorrente. Era o menino lateral brigando aí ao Michael, ao Diego Souza. Sabe, isso daí vai passando despercebido pela emoção. Mas isso dentro de uma empresa ou dentro de um clube é uma coisa, né? Agora, passando já pro lado da dupla Grenal e tu falou do Maicon aí, o que chegou para mim de informação é que o Maicon, ele tava reclamando de tudo. De tudo. Ele chegava no vestiário, tinha uma meia lá num canto, ele reclamava. Saía a escalação, ele reclamava. Tinha de tudo, o Maicon estava prejudicando o ambiente que já não é bom. E aí chegaram, o Filipão disse, não vai dar. Eu estou precisando de gente que... E o Rafinha,
neste ponto de vista, ele está sendo muito bom. Muito bom. Embora o investimento no Rafinha, Valdir, não seja o adequado tendo o Wanderson. E tu viste? Eu acho que se é assim... Aqui tu me perguntou, tá? Tu viu agora? O Grêmio já precisa de, no mínimo, duas vitórias. O Cuiabá e o Bahia. Não. Os dois, e o Grêmio hoje tá a 5 pontos do primeiro fora do rebaixamento. Quer dizer, o Grêmio precisa ganhar 2 jogos e torcer para eles mas acho não que... ganhar para o Grêmio. O que eu queria perguntar para o Benhur é a questão de vestiário assim, no futebol. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Tem alguém sempre enchendo o saco, reclamando de tudo. É xarope isso aí. Como é que é no futebol, Benhur? Mas tem. Jogador, fui jogador, né? E também em algum momento a gente exige algumas questões que daqui a pouco não deveria, mas o clube acostuma assim, né? Agora que eu mudei nessa situação aí, tu tem que administrar algumas questões mínimas que sejam, mas de repente lá na frente pode dar problema. Eu imagino dentro do Grêmio, onde o jogador tem um salário astronômico. Hoje o futebol criou uma grande defesa para o atleta, que hoje quando o jogador é feita a rescisão, não é 50%, tu tem que pagar tudo. Então, assim, independente de qualquer coisa, tu vai pagar até o final do contrato, tudo, não tendo um acordo, né? Chega na hora do dinheiro, dificilmente tem acordos, né? Pode ser na frente das câmeras, fizemos um acordo, foi bom, e aí tu vai analisar friamente e não lá. Não tem amor do jogador. Não foi. Mas é difícil, eu vejo uma questão do Grêmio, e até nós estávamos brincando, eu fico imaginando se fosse dentro do Novo Hamburgo, algumas questões assim. O Grêmio tem 2 lateral esquerdo, custam um valor bem alto, mas joga um lateral direito, né? Imagina se sou eu, treinador no interior, e eu faço esse tipo de situação. Não tenho nada contra o Filipão, Turra, meu amigo, mas, cara, é muita loucura isso. Tá, e agora tu vai precisar do lateral esquerdo. Mas tu botou um lateral direito aqui e agora? Essa administração é que é um grande problema, né? Outra coisa, o Valdir falou do Rafinha e do Wanderson. Mas será que o Wanderson está preparado, Valdir? O que ele fez naquele jogo contra o Flamengo? Quer dizer, se tu prestar atenção, em outros jogos ele chutou a bola longe, e o desempenho não é tanto assim. É que nós, quando um jogador faz um jogo, parece que ele é um craque. Depois 10 ruins. Essas situações nós temos que avaliar muito bem. Eu estava acompanhando outro dia um negócio dos Estados Unidos, de estatísticas do futebol americano, e, cara, eu estava pensando isso. Se fosse feito no nosso futebol, a ponta de faca, ia ter jogador que não ia poder se fardar mais. Porque a gente reclama do Ronaldinho Gaúcho, do Nazário, do Romário. Não, por isso aquilo. Mas o que esses caras fizeram? E aquele que não consegue dar um chute no gol? E tem um monte. Tá cheio. E fase. Então, e aí? Benhur, no tempo que tu jogava, tu te lembra? Nós, em Novo Hamburgo, só tinha Rádio Progresso. Então, nós sempre 2 pessoas da rádio viajavam. Era o narrador e o repórter que fazia comentários. Quantas coisas. Nunca falei. Um dia eu contei uma história aqui de um jogador, de um que é falecido, treinador do Poleto e do Neurilene, né? Então eu contei uma história aí, uma confusão que deu. Mas quantas coisas a gente viu, e brigas, e outras, mas a gente nunca contou. Eu sempre pensava assim, eu tô de carona com eles, eu não posso dizer o que está acontecendo dentro da casa deles. Claro que não. Por isso eu sempre viajei, nunca... Foi ético, né? Foi ético. Então, é ético, né, cara? Às vezes, enquanto alguém dizia, tu... Não vi nada, não sei de nada. Então, eu vi cada briga, cada confusão, eu vi treinador na hora assim, O Benhur era muito brigão, Valdir? Não, o Benhur não é brigão. Mas eu acompanhava, naquela época a gente era diferente, a gente podia fazer churrasco. É que tem os repórteres uns e tem os outros, né? Aqueles lá que instigam as coisas. Eu lembro que tinha os caras assim, Valdir, tu não consegue lá com teu amigo lá, uma carnezinha lá pra nós fazer um churrasquinho aqui, um grupo, daí... Quantas vezes a gente conseguiu, ele reunia e falava com o cara e sabia das histórias, mas nunca se falava, olha, vamos lá. E aí a gente podia entrevistar a hora que queria. Hoje tu não consegue. Valdir, o que tu falaste agora,
a gente também tem que entender, Eduardo tem filha, né? Eu tenho 2 filhas, as coisas mudaram. O jovem hoje, eles têm outra visão, outros entretenimentos. Tu imagina hoje, e eu vejo em alguns clubes isso, se tu fores fazer um churrasco e se tu não obrigar, vai ter um monte que não vai aparecer. O cara vai vir, não vai vir no churrasco. Aquele churrasco que se fazia para confraternizar, tu conhecer teu amigo, trocar uma ideia com a direção, né? Deixar as pessoas mais à vontade, tu não faz mais. Eu me lembro o lateral aqui. Pode até ir, mas vai estar todo mundo no celular, né? Eu lembro, aqui, ó, o Josemar um dia chegou para mim, o Josemar, o lateral, seleção brasileira. Contratação do Serginho, né? Josemar. Chegou para mim, ele disse para mim assim, velho. Meu amigo Josemar. Disse, eu quero ir lá no teu programa, de noite era um programa que eu tinha à noite, eu quero no teu programa e quero falar. O que eu fizer fora de campo, não me interessa, eles têm que me cobrar que faça dentro de campo. Eu disse, cara, aqui é diferente, é um negócio assim, tu sabe como é que é? Se tu não te comportar bem, tu não vai ser bem. E não se comportou, né? Eu até vou dizer uma coisa, na minha época, tinha a zona do Meretriz aqui, que era as Catarinas. Ele até disse pra mim, ele estava um pouquinho de dia que se eu ia ali nas Catarinas e tal, ninguém tem nada com isso. Então, ele disse pra mim, eram outros tempos. Eu quero ir lá no teu programa pra dizer isso aí. Outros tempos. Daí eu disse, não, é diferente, cara. Aqui não é Rio de Janeiro, onde tu tava, tu veio. Né? Mas até essa relação do repórter com os jogadores mudou muito. Na minha época, com os jogadores de Grêmio Internacional, tu trocava ideia, o cara chegando no carro, tu ia conversar com o Darley saindo do carro, tu parava lá pra conversar com ele. O que está acontecendo? Hoje em dia o repórter não tem mais essa proximidade. Então a informação que chega para ele, ela chega para o repórter, ela não é a que ele obteve, a que ele conversou com o atleta. Então muitas vezes se fala no ar o que não... Muitas vezes sai distorcido por causa disso, que nem lá o jogador do Grêmio, o Jean-Pierre, foi parado numa batida lá, policial, porque ele estava com o vidro fumê acima, fora dos padrões exigidos. Aí foi parado. Aí, como não deram notícia, surgiu um monte de notícia. Olha, estava na balada à noite, foi parado e não sei o quê. A gente não sabe. É que cada um diz uma coisa que tu Valdir, não sabe. é muito começa Outro dia eu até estava brincando. Mas o trabalho do repórter agora está muito difícil. Outro dia eu até estava brincando com o Márcio Jonathan, né? Que estávamos falando e... De noite, desse negócio aí da noite, né? Que antigamente o treinador saía atrás para ver se o cara estava na noite, um diretor. Hoje vai o torcedor, né? Em alguns lugares o torcedor vai atrás dos caras, né? Mas eu disse, Márcio, hoje não precisa nem sair na noite para ver. O próprio jogador, ele aqui, ó, dá uma selfie numa rede social, tu sabe onde tá todo mundo, cara. Eu sempre Então, dizia assim, assim, eu nunca vi jogador nenhum na noite. Não via. Eu não via na noite. Eu vou dizer, eu vou ver jogar, tu tava lá também? Não. Eu posso contar uma historinha, mas só dessas assim, rápida? Eu nunca vou me esquecer que quando o Gilmar trabalhou no Novo Hamburgo, à noite nós fomos jantar. Gilmar Iser. Nós fomos jantar. Grande Gilmar. Nós fomos jantar, depois, vamos... Isso era uma segunda noite, né? Nós tínhamos, eu acho que jogado no domingo, segunda... E aí o Gilmar, vamos sair para dar uma olhada. Aí acabamos indo logo quando começou o alternativo. Eu até disse pro Gilmar, cara, isso não é lugar para nós, Gilmar. Até porque assim, ó, daqui a pouco nós vamos acabar encontrando um jogador. E aí, vamos, aquela coisa assim, vamos ir. Nós fomos. Dito e feito. 2 minutos de entrada, o Gilmar, vamos no banheiro. O Gilmar foi no banheiro, voltou ele com uns olhão desse tamanho, assim, o que aconteceu, Gilmar? Aí ele, adivinha quem tá lá no banheiro, quem? O Valdinei, disse, Gilmar, vamos embora. Eu te falei. Ele era nosso goleador, ele deu o título pro Novo Hamburgo. O que nós vamos dizer, né, cara? Eu só acho assim, ó, eu acho que o que o jogador faz, ou treinador, seja lá quem for, faz depois do expediente não me interessa. É a vida dele. Ele precisa de vida social, Valdir. Precisa de vida social, assim como nós precisamos. O que não se pode é extrapolar. No outro dia ele foi treinar? Foi treinar. Ele trabalhou o dia inteiro. Muitas vezes o pessoal não quer saber. O que não pode ser feito eu acho que o jogador tem que se colocar numa posição assim, puxa vida, o que aconteceu com os jogadores do Grêmio em pouco tempo.
o Grêmio está na zona do rebaixamento, vive uma situação difícil. Mexe com a emoção do torcedor. Eu vou aparecer no stories do Instagram num pagode, isso tá errado. Ele tem que se dizer, não, só um pouquinho, vamos fazer aqui o evento, mas celular, ó, todo mundo deixa lá na caixinha. Ninguém filma absolutamente nada. Eduardo mudou, para não ter esse problema. Nível... Mas eu não me interessa quanto o jogador ganha, aqui, ó. se ele vai para a noite depois do expediente. Nada a ver, cara. Não me interessa jogadores que eram adversários. O que interessa é dentro de campo. Vou falar de 2 jogadores que eram adversários aqui, mas que jogaram em Novo Hamburgo, que era lá em Recife. Era o Marquinhos, jogava, não sei se no Santa Cruz ou Náutico. no Sport. Náutico. Não, o Náutico. Mas o goleiro, né? É o goleiro? Náutico. Então tá. Então os 2 jogavam no mesmo time, mas eles não podiam sair para jantar com a família. Então o que eles faziam? Eles faziam em casa, no apartamento, que era o Marquinhos e o Bizu. Nossa, imagina jogarem juntos. Então eu até achei que era... Não, mas E eram de times diferentes? Não. No mesmo O Bizu time. só jogou no Náutico lá, né? Que uma questão assim que mudou foi a questão física, né? Hoje o preparador físico, o nível de intensidade é maior, não de volume. Antigamente era o volume, hoje é intensidade. Então o jogador não estando bem fisicamente num treinamento do Edinho, do nosso preparador físico do Pavão, o que vai acontecer? O cara não vai render, quer dizer, aí o treinador vai como trabalhar em cima de uma parte física, técnica, se o jogador chega, né? Agora, tem o seu momento de folga, tem que aproveitar, eles são jovens. Agora, é o que o Eduardo falou, eu acho que tudo tem limite, né, cara? O jogador, ele tem que entender que ele vive do corpo dele. Em algum momento esse corpo... Atualmente muito, né? Aproveita enquanto tem a saúde, enquanto pode, pois... Né? Nossa, outro dia eu tava brincando num papo entre alguns ali, eu disse, gente, não dá para reclamar, o jogador ele já ganha um salário a um nível maior, ele tem a oportunidade de num dia ganhar 5, no próximo contrato ganhar 30, se bobear daqui a pouco tá 100, e assim ele vai. Só que para isso, tu tem que estar focado, preparado fisicamente. Não tem mágica. E a velocidade do jogo mudou muito, né, mágica. A velocidade do jogo mudou muito. Muito rápido, eles correm demais, Eduardo, demais. O nível físico é muito maior. Eu volto sempre a dizer, eu jogava e corria 7 km, já achava que eu corria muito, porque eu corria mais do que os outros. Hoje os caras correm 12, cara. São 5 quilômetros. Tem que estar muito bem, né? Por falar em Jean-Pierre, o Jean-Pierre foi arquivado no Grêmio, né? Perdeu espaço, Valdir. Será? Eu acho que perdeu espaço. Perdeu porque o Grêmio não tá jogando. Não, mas quanto tempo foi que ele mas não se jogou, fala no GPR. Hã? Não se fala no GPR. Não, mas já estão trazendo lá os jogadores que estavam lá, o Everton, né? Tá voltando quem mais? Vitor Ferraz. Mais um. Vitor Ferraz. Então... Que hoje não pode treinar, separado, né, pela lei, né? Não pode. Então assim, eles podem até, né, treinar de migué ali junto, mas não pode mais tu botar eles num horário especial, né, pela lei, né? O Elisandro da Rosa, Benhur Pereira, grande amigo, sabe muito de futebol. Um abraço para Elisandro. Elisandro é pai de um menino do Luan que joga no Novo Hamburgo Sub-20. Por falar em menino, o Novo Hamburgo está aproveitando vários garotos da base, né, Benhur? A gente tem visto aí alguns jogadores ali que estão recebendo essa oportunidade. Eu vi que tem um garoto de 15, 16 anos, né? 16 anos fez agora. Iago? 4. Iago? Iago, o nome dele. Puxa vida, 16 anos, Valdir. Muitas vezes que não está preparado. Nos juniores acontecia isso, antes não era junior, era juvenil, e daí o jogador muitas vezes atingia a idade, mas ele não estava preparado para ser profissional ainda. Hoje ele jogaria no Sub-17. Por isso hoje criaram uma categoria, né? Mas chama muita atenção, porque não é... A gente vê em grandes clubes do futebol brasileiro de Série A, mas em clube do interior é difícil um menino ter essa já capacidade, né, Benhur? Como é que ele é, assim... Tu sabe que até em cima do papo que eu tive com o Edinho hoje, nós estávamos falando da utilização de jovens, né? O torcedor, por isso que eu digo, o torcedor ele tem que entender, né? E eu acho que nada melhor do que o treinador do Sub-20 para fazer esse processo, né? Agora eles são inseridos ao profissional, que há uma diferença bem considerável.
tu acostumar esse atleta a ele ir aumentando o nível dele físico, técnico e até de Que a experiência. diferença física é bem diferente, né? Hoje alguns meninos da Sub-20 já chegam num bom nível físico, né? Não, de repente, com um jogador mais, né, experiente, mas ele chega dentro de um bom nível físico. No caso do Iago, o Iago hoje jogaria numa Sub-17, né? Ele fez 16 anos. Tecnicamente, um ótimo jogador. O Edinho sabe e trabalhou com esses meninos aí. Qual é o processo que tem que ser feito? Só ele não né? pode ser o principal, ele vai ter Mas não que vai ser ser, né, coadjuvante, Valdir? né? Não vai Pois ser, não, aí não você vai não ser. pode exigir dele, ó, é tu que vai decidir. Botar o peso é o que nas aconteceu, costas, eu acho que aconteceu Senão no tu vai Grêmio queimar com o todos os Jean-Pierre, meninos. que de repente, ó, tu vai decidir. E a gente não. Eu vejo às vezes falando em base, a gente não pode comparar um time grande que joga aí 70, 80 jogos na base no ano. O Novo Hamburgo deve jogar 20, 25. Então existe uma diferença muito grande, né? Então tu consegue pegar um jovem e, né, com esse número de jogos, né, com essa minutagem, ele cair num grupo, né? Ele vai chegar mais O bem nível preparado. também, né, que a dupla Grenal, por exemplo. Nós temos bons jogadores, né? Isso a gente não pode esquecer. O caso do Juan é um caso. O Juan, ele trabalhava com a gente com 17 anos. Então, assim, ele foi aumentar o nível no Grêmio, claro, por cima de todos esses Tanto dados, é né? que ele é um jogador diferenciado que está sendo vendido. Isso. Né? E assim, o Novo Hamburgo tem vários jovens, assim, alguns já em alguns clubes. Isso daí o Novo Hamburgo também começou a monitorar bastante, né? Até porque, sabe, eu acho que quando tu larga um menino num clube, tu tem que acompanhar, né? Às vezes se respeita todos os trabalhos dos empresários, são eles que movem, né, essa questão aí. Mas eu acho que o clube ele tem que estar controlando os atletas, porque como tem maus jogadores, tem maus empresários, tem maus dirigentes, nós temos que estar sempre monitorando o patrimônio, o ativo do clube. Né? E assim, ó, é muito legal esse trabalho de categoria de base. Eu tenho tido a possibilidade de acompanhar bastante o Esporte Clube Americano e tive nesse final de semana lá em Estância Velha. Júlio Santos estava lá comandando o time Sub-17, vai para o Ivoti agora, né? Foi a última partida dele como técnico lá do Estância. Cara, a gente vê muito bons jogadores, Valdir. Tem muito bons jogadores lá no Americano, tem jogadores de qualidade, no Estância Velha tem jogadores de qualidade, no próprio Novo Hamburgo tem jogadores de qualidade. Eu acho que essa garimpagem é importante, né? Os clubes que têm aí a categoria profissional fazer, né, Benhor? Não tenha dúvida. O Novo Hamburgo tem ali, se tu fores acompanhar assim, a categoria de base, tem muitos jogadores ali, muitos jogadores de qualidade, treinamento direto, né? Tu vai no estádio, tu vê os campos sempre cheios, né? O Hamburgo podia ter mais campos, que teria mais jovens, né? E é bacana, agora cabe, né, em cima, por isso que a gente também está ali, com a Comissão Técnica Sub-20, com a Comissão Técnica do Profissional, a gente acompanhar os jogos. Agora começa o Campeonato Sub-20, né? Já logo, eu acho que final de semana. Esse é um problema, olhar, né? Interior, que muitas vezes não tem contrato ainda assinado. E aí, que nem a Copa São Paulo lá, diz que tem mais empresários olhando do que torcedor. Isso é verdade. E Às aí, vezes aqui no Estádio do Vale já tem mais. Dizem, não sei se é verdade, que muitas vezes o Grêmio, o pessoal fala, mas por que o jogador fulano não foi para a Copa? Tem idade, estava aí, deixaram, ele não foi. Aí diz que eles não mandavam para preservar o jogador. Que o jogador não sendo visto, não era. Porque senão lá, com o negócio de contrato, eu sei que. Para Grêmio e para Inter não é interessante, mas para aqui, ó, eu vou. Não, mas até o Inter e o Grêmio, se tu parar, perdeu muitos jogadores não tendo. Não é que não tem contrato. Hoje, para tu botar a questão profissional, tu tem que ter um contrato profissional. Então calcula. Tu vai ter 10 jogadores da base. 2.290 é o mínimo. Já vai pagar 22 mil, 23 mil por mês se tu tiver 10 jogadores da base. Tá entendendo? Então não é tão simples assim. Por isso que a pessoa tem que botar muita calma. Aí vem a questão de tu proteger o atleta. Eu conheço um empresário nosso aqui, amigo nosso, que buscou um jogador fora lá, deu um apartamento, deu um saláriozinho e tal. Daí trouxe a família junto. E na hora que o jogador pôde assinar, que ele foi lá para assinar o jogador, agora tu vai assinar comigo, daí o pai já tinha ganho 300, diz que nunca viu tanto dinheiro na vida.
Acontece. E daí um outro empresário já antecipou, sabe? E foi lá e disse, ó, toma aqui. Quando esse meu amigo aí chegou lá para assinar o contrato com ele, disse, eu já assinei com fulano. Mas como? Eu busquei vocês lá em tal lugar, eu dei escola, dei médico, dei tudo, estou tratando agora, né? Mas o cara veio aqui e me botou. Mas aí vai da índole às vezes o jogador não sabe nada, né? O que está acontecendo. Eles precisam dos clubes. Os clubes, eles estando no clube. O clube hoje, ele teoricamente, ele tem 100% do atleta. O empresário não pode. Teoricamente. Mas o empresário não pode ter o atleta. No Grêmio tinha o Rui Costa, que você lembra? Não sei se contaram umas histórias lá. Por exemplo, vinha o Eduardo Pires, levava lá o jogador, fulano, vai lá jogar. Aí ia lá na base, jogava, o guri fechava. Daqui a pouquinho, chegava na hora de renovar, que eu chamava ele assim, aqui ó, tu quer continuar no Grêmio? Tá, só que o Eduardo Pires não pode ser mais o teu empresário. O teu empresário agora vai ser o Benhur. Tu quer ficar? Aí o guri ficava assim, mas aí se eu quero continuar com o Eduardo, mas eu quero continuar no Grêmio. Aí, então, ó, Eduardo, agora eu sou jogador. Diz que acontecia e aconteceu, vários empresários botaram a boca no trombone, né? O Jorge Machado, por exemplo, empresário, perdeu o Arthur. Quando ele foi pro Barcelona, ficou 1 ano com o Arthur e aí perdeu. Muitos atletas também, né? Então esse meio aí é assim, né? É assim, perde e ganha. Benhur, queremos, né, Valdir, agradecer a presença do Benhur Pereira aqui no programa, coordenador técnico do Novo Hamburgo, desejar sucesso ao Noia nesta copinha e sucesso para ti também nesta nova função. Obrigado, agradeço o convite e estamos aí, né? Acho que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho dentro de tudo que se programou aí. E o Novo Hamburgo está atrás de uma Copa do Brasil, né? Se a gente vai conseguir, aí é uma outra questão, mas nós estamos fazendo... O clube está dando todas as condições para isso. E seria importante, né, numa competição nacional... Copa do Brasil, hein? Financeiramente. Só uma rodada já dá a folha de pagamento. Vamos devagar. Uma tá bom, mas nós queremos mais. Aí, né? Mas entrando na Copa do Brasil... É o que dá essa competição. E assim, ó, não vamos esquecer de torcer pro Caxias, né? Tivemos aí recentemente o Caxias, subindo. Não foi o Avenida, né? Não foi o Santa Cruz. Corinthians. Por isso, o Santa Cruz também jogou com o Joinville agora. Não, e o Caxias subindo, tendo o acesso, o Novo Hamburgo tem a vaga da Série D pro ano que vem. Tem que torcer pro Rafael Jackson. Nós somos tudo torcedor do Caxias também nesse jogo. Mas tu sabe que eu sou caxiense. Vai grenar. Amanhã aparece com a camisa grenar. É grenar. Valdir, beleza? Tranquilo, obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns ao trabalho e torcendo muito pelo Benhur, né? E pelo Novo Hamburgo. E agradecendo mais uma vez o convite. Se tu quiser que segunda-feira que vem a gente esteja aqui, a gente vai estar de novo. Não, mas Valdir... não, segunda-feira que vem é dia 20. Pois não, segunda-feira que vem é dia... Não, segunda-feira que vem é normal. Tá. É no outro? Dia 20, dia 20 já estou pedindo uma... 20 estamos de folga, acho. Já estou... Feriado? Vocês apresentam uma vez por semana e ainda querem folga. Dia 20, mas... Estão de brincadeira. Vou ter que gravar o programa. Vocês estão bem da grana. Muito bem, o Debate Bola desta semana vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Abraço, tchau. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet.